Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo e nesse artigo de hoje a gente vai falar sobre a filtragem que a gente pode fazer do lixo que normalmente trafega nos trunks entre switches. Isso pode ser feito de duas maneiras, através do VTP Pruning ou manualmente utilizando o comando switch port trunk allowed. Mas você deve estar pensando, que lixo é esse que pode trafegar que eu estou falando, né? Basicamente o VTP Pruning e também o Switch Port Trunk Allowed, ele pode ajudar você a filtrar, veja aqui no desenho que eu estou mostrando, ele pode ajudar você a filtrar alguns tráfegos indesejados, como por exemplo, broadcasts, multicasts e resultados de flooding. Então a gente tem aqui, ó, você pode ter broadcasts, vou colocar só aqui, ó, broad, multicasts por padrão, né, se você não configurar nada no multicast, por padrão você vai ter esse problema, e o flooding. O que é isso? Então, por exemplo, aqui ó, nesse exemplo eu tenho um computador conectado a cada VLAN na porta 1 desses 5 switches. Tá? O switch 3 está conectado com o switch 2 e o switch 4, e o switch 4 está com o switch 5 e o switch 2 está aqui com o switch 1. Quando, você veja bem aqui, ó, quando esse computador que está conectado na porta FAST 0/1 do switch 3 enviar, por exemplo, um broadcast ou um multicast, o que acontece com esse quadro por padrão? Então ele é enviado para todas as portas que estão na VLAN 10, inclusive nos trunks que tem a VLAN 10 permitida. Por padrão, os switches da Cisco permitem todas as VLANs passarem no trunk. Então, esse broadcast, multicast ou então um flood, né, se for um pacote que o switch não conhece o destino, vai ser enviado pelos trunks. Vai chegar aqui ó, no switch 4, vai chegar no switch 5, vai chegar no switch 2, vai chegar no switch 1. Quando chegar aqui no switch 4, o switch 4 vai encaminhar pelo trunk dele para baixo. Tem alguma porta conectada na VLAN 10 aqui? Não tem, aqui só tem VLAN 40, aqui tem VLAN 50, aqui tem VLAN 30, aqui tem VLAN 20. Então, essa informação tinha que estar passando nesse trunk, nesse ou nesse? Não, né? Isso aí é o que eu chamo do tráfego inútil. Então, na realidade, os switches deveriam receber somente aquilo que eles necessitam. Então, por padrão, se você configurar o padrão dos trunks, né, se você não fizer nenhuma sintonia fina, né, nenhum tuning, nenhum ajuste fino, vai acontecer isso. Então, pessoas que estão começando a trabalhar nessa área costumam cometer esse tipo de erro. Claro que dependendo do fluxo que você tem e dependendo da velocidade dos trunks, isso aqui não vai influenciar muito. Mas é um lixo a mais que está rodando, que esses switches aqui de baixo não precisariam receber e eles acabam recebendo. Ok? Então, a gente vai ver como é que eu faço para filtrar isso de forma automática, usando um protocolo da Cisco chamado VTP, VLAN Trunking Protocol, ou de forma manual usando um comando que é o Switch Port Trunk Allowed. Então, quando você tem switch Cisco com switch Cisco, você pode até usar o VTP, porque ele é um protocolo proprietário da Cisco. Agora, se tiver switches de fabricantes diferentes, você não vai poder usar o VTP. Aí você tem que usar a opção do Switch Port Trunk Allowed. Então, eu vou mostrar para vocês o laboratório que eu estou usando. Ó. Eu coloquei nesses desenhos aqui, ó, um monte de switch 2950, tá? Porque eu estou usando um laboratório com switches 2950, ok? Então eu vou mexer a câmera aqui para vocês poderem ver o meu laboratório. Então, galera, só para matar a curiosidade, esse aqui é o rack que eu estou utilizando para gravar. Esses daqui são os switches. Aqui está o switch 3, que está conectado no switch 4 e switch 5. Do switch 3 também a gente conecta para o switch 2 e para o switch 1. Aqui estão as portas onde estão conectados os hosts, que na realidade são roteadores que eu tenho aqui no meu laboratório, ok? Então são switches Cisco 2950 que você pode simular no Packet Tracer, tá? No GNS3 você vai ter que usar o iOS ou IOU, que a gente chama, né? Ou então você vai ter que colocar a placa de switch em alguns modelos de roteadores para você poder simular switch, tá? O GNS3 é um pouquinho mais complicado, mas aqui eu fiz nesse laboratório real. Então vamos pegar agora e vamos para as configurações. Então, galera, chegou a hora de meter a mão na massa. Eu já fiz uma pré-configuração, né,
a gente quer ver só o pruning, então os trunks estão configurados, o modo do VTP já está configurado, a porta de acesso já está configurada na VLAN correta, né? Se vocês lembrarem lá, cada porta do switch está em uma VLAN diferente, né? Então, o switch 1, 2, 4 e 5, eles são clientes. E o switch 3 está como VTP server. Você consegue confirmar com o comando show VTP status. Tonhonhon, tá lá. Esse cara é um VTP server com o domínio DLTech, tá? O resto, se eu der um show VTP status, eles vão estar como clientes no domínio DLTech, tá? O padrão é vir com o pruning desabilitado. Então, por padrão, mesmo que você use VTP, se você não ativar o pruning, ele vem com o pruning desabilitado. Quer dizer o quê? Ele deixa passar tudo quanto é VLAN pelo trunk. Vamos confirmar isso. Show interfaces trunk. Tá lá. Aqui ó, você vai ver que ele tem a porta 23 e 24, né? Se vocês lembrarem da nossa topologia. A 23 e 24 são as portas de trunk. Tudo quanto é VLAN está permitido nesse trunk. E olha só aqui, ó. VLANs in spanning tree forwarding state and not pruned. Quer dizer o quê? Elas estão sendo encaminhadas pelo spanning tree e não estão sendo bloqueadas, né? Não estão sofrendo ação do pruning. Todas as VLANs que eu criei nesse switch. VLAN 1 eu não tenho como apagar, então ela está lá, é a VLAN 1. Aí eu criei a VLAN 10, 20, 30, 40, 50 e essa 99 está aqui só de gaiato. Ela já estava criada e eu resolvi não apagar. Então todas as VLANs que a gente criou, uma para cada switch, elas estão permitidas no trunk. Veja que eu no switch 1, se a gente fizer também o mesmo comando, né? Show interfaces trunk, vai aparecer tudo quanto é VLAN permitida, porque ele aprendeu, né, através do VTP as VLANs que a gente criou aqui no switch 3 e todas elas estão permitidas. Só que se a gente lembrar daquela nossa topologia, né, deixa eu pegar ela aqui, ó, para a gente ver. Se a gente lembrar daquela nossa topologia, tá aqui, ó, ela. Olha o que acontece aqui, ó. Eu não preciso, né, por exemplo, aqui nesse trunk, eu só preciso que passe a VLAN 20 e 30, para 30 poder chegar até aqui. Mas, por exemplo, aqui ó, nesse trunk, se eu passar só a VLAN 30, já está ok. Então aqui eu só preciso da 20 e da 30. E aqui eu preciso só da 30. Aqui em cima eu preciso da 40 e da 50. Aqui ó, nesse trunk aqui ó, eu preciso somente da 50. Então é só isso que eu preciso deixar passar. Eu não preciso deixar passar tudo quanto é coisa. Isso o pruning vai ter que aprender sozinho, né? Então a gente vai pegar aqui ó, e configurar o pruning no VTP server. Vou dar um conft VTP pruning. Só isso. Mais nada, tá? Aí ele vai falar para mim aqui o pruning switched on. Eu vou dar um end aqui, vou salvar. Se der algum problema no meio do caminho, pelo menos eu não perdi minhas configurações, tá? Agora vamos dar um show VTP status. Agora ele mostra para a gente aqui ó, que o VTP pruning mode está enabled no servidor. Vamos dar uma olhada num cliente lá da ponta, que é o switch 1. Show VTP status. Olha aqui, ó, VTP pruning mode enabled. Ele ativou o pruning aqui, ó. Vamos pegar o 5 que está lá na outra ponta, ó. O 5 está aqui, ó. Desculpa, o 5 está aqui, ó, lá na outra ponta, né? O 1 está aqui, ó, numa ponta e o 5 está lá na outra ponta. Vamos pegar o 5 então para a gente ver. Show VTP status. Tá lá. VTP pruning mode enable também. Então, pessoal, agora que a gente já confirmou que o pruning está habilitado realmente, né, já está funcionando, vamos ver ele agindo. É só dar um show interfaces trunk, que você vai ver lá no final, onde a gente via as VLANs que estão no spanning tree e não estão sendo prunadas, vamos colocar entre aspas, né, not pruned, não estão sendo filtradas pelo VTP, ó,
Aqui no switch 3, na porta F0/23, ele está deixando passar as informações da VLAN 1, 20 e 30. 1 porque ela é padrão, não tem como bloquear ela aí, né? Então ele está deixando passar a 1, 20 e 30. E na FAST 0/24, 1, 40 e 50. Vamos olhar de novo o desenho aqui, ó. Então aqui ó, na FAST 0/23, ele deixa passar as VLANs 1, que é a padrão, 20 e 30. E na FAST 0/24, ele deixou passar a 1, 40 e 50, né? Certinho aquilo que ele deveria fazer. Se a gente der uma olhada no switch 2, você vai ver que aqui, ó, nesse tranque, ele deixa passar só a 50. E no switch 4, aqui nesse tranque, ele deixa passar só a 30. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Vamos confirmar, ó. Switch 2. Show, interface, trunk. Então na FAST 0/23, tá aqui, ó, ele só está deixando passar a 50, que é aquela que vai para o switch 1. No switch 4, show, interface, trunk, ele deixa passar a FAST 0/23 somente a 30, né? Então tá aqui, ó, na 23 aqui do switch 4, ele deixa passar só a 30, que é a do switch 5, e aqui no switch 2 ele deixa passar só a 50, que é do switch 1. E dessa maneira, automaticamente, o administrador de rede conseguiu economizar, né? Se você é o administrador de rede, você conseguiu economizar espaço do teu trunking com flood inútil. Você conseguiu fazer com que um flooding que é mandado lá no switch 1 não vá para todos os switches, né? Não passe em todos os trunks automaticamente, tá? Mas tem casos onde você não vai poder usar o VTP? Existe sim, tá? Tem casos que você não vai poder usar o VTP Pruning. Dependendo da versão do VTP, ele não suporta essas VLANs acima de 1005. As VLANs têm um valor padrão que vai de 1 até 1005 e 1006 até 4094, tá? O Pruning ele atua das VLANs 2 a 1000 normalmente. Você pode colocar um range menor do que isso aqui, mas agora maior, com o VTP padrão que a gente tem aí em maioria dos switches, ele não vai deixar, ele não vai pegar essas VLANs acima de 1006, tá? Então você vai ter que fazer manualmente com o comando switchport trunk allowed. Ou então um outro caso que acontece é quando o teu switch da Cisco está conectado com um switch que não é Cisco, tá? Ou então um switch que é Cisco e não tem o VTP ativado nele por qualquer motivo, seja o que for. Aí você vai ter que fazer manualmente esse pruning, tá? Você vai ter que fazer manualmente, ok? O comando manual é bem simples, ó. Você dá um conft, aí você vai ter que entrar na interface, vou ter que entrar no trunk, por exemplo, aqui no switch 3, ó, ele está conectado aqui ó, com a porta 0/24 no switch 2. Então vamos lá. Vamos entrar aqui na int f0/24. E eu sei que eu tenho que deixar passar as VLANs 1, 40 e 50. Aí eu entro aqui com o comando switchport trunk allowed, que eu estou permitindo as VLANs 1, 40 e 50. O vírgula é E, tá? Se você quiser que vai de 1 a 10, por exemplo, você pode colocar 1-10, vai de 1 a 10. Aqui ó, é 1, 40 e 50. Aí na porta FAST 0/23, aí a gente pode colocar o comando switchport trunk allowed 1, 20 e 30. Pronto, tá? A gente pode fazer isso aqui nesse cara. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um exit e vou colocar aqui, ó, no VTP pruning. Pronto. VTP pruning foi desligado. Eu vou dar um end e vou dar um show interfaces trunk de novo, ó. Você veja que mesmo com o VTP desligado, ele manteve essa configuração aqui, ó, né, ó. VLANs allowed on trunk. Veja que ele mudou e só colocou agora na porta 0/23 a 20 e a 30 e na porta 0/24 a 40 e a 50, porque eu fiz manual. Aquele switch port trunk allowed, ele muda a configuração do switch, né? Ele faz com que o switch só permita as VLANs
que eu configurei. Existem outras opções daquele comando, né? Se você vier aqui, ó, der um conft int f0/23, que é um trunc, e colocar switch port trunc, ele tem o allowed, que eu usei, ele tem o native, que é para falar qual é a vilã nativa, e ele tem aqui o pruning, você pode também mudar algumas características. Vamos pegar no allowed aqui, que é o que a gente estava vendo, vilã. Aí ele tem add, all, except, known ou remove, tá? E ele tem aqui, ó, word também, que são os vilãs IDs. O que eu fiz foi isso, né? Eu coloquei switch port trunc allowed e coloquei alguns vilãs IDs. Aí eu falei que vilãs estão permitidas. Automaticamente todas as outras estão excluídas. Se, por exemplo, um dia ou outro o cara adicionou mais uma vilã, a vilã 99, eu posso dar um add 99. Pronto. Acabei de adicionar a vilã 99 também, ó. Se eu der um switch port, um show interface trunc, ele vai mostrar para mim que agora na fast 0/23 a 99 está permitida também. Ela só não aparece aqui, ó, porque não tem ninguém configurado na porta 99, né? Aqui, ó, também, ó, tá permitida a, nenhuma porta configurada na vilã 99, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue evitar que o lixo seja trafegado na tua rede, tá? Então, isso aqui é uma coisa aconselhável você fazer para que você não tenha nenhum tráfego indesejado, né? Como o flooding, broadcasts, multicasts aqui, passando entre os switches sem necessidade, né? Sem necessidade. E aí você só vai encaminhar as informações de VLAN que realmente sejam necessárias para os trunks. E isso te economiza banda e faz você ter uma melhor utilização do teu trunk. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse artigo, né? Desse vídeo artigo. Eu resolvi gravar em vídeo. Esse é um dos primeiros artigos aí para o blog que a gente faz em vídeo. Eu deixei lá na nossa biblioteca virtual, para quem já é aluno da DLTech ou já tem cadastro da DLTech, é só fazer o login e na biblioteca virtual da Cisco, que você vai ter acesso aos arquivos, tá? Então, ele está com o nome do artigo. O nome do artigo que eu coloquei lá fora, ele é o nome que vai estar do arquivo lá na biblioteca da Cisco, tá? Se você não tem usuário ainda, você vai ver aí embaixo que tem um link para você criar o teu usuário. Você cria o teu usuário, você entra na biblioteca, escolhe Cisco, que lá dentro você vai achar esse arquivo com as configurações. Então vai ter esse desenho da topologia e a configuração completa de cada switch que eu usei aqui, tá? Então todas as configurações completas desse switch vão estar lá dentro. É só você clicar e baixar para você, que é de graça, você não vai pagar nada. Isso aí está na biblioteca para vocês baixarem, ok? Quem já for aluno, quem já tiver cadastro no nosso site, é só se logar e baixar. Eu deixei um link onde você pode fazer o teu registro, tá? Quem não tem registro ainda no nosso site, você pode clicar nesse link e fazer o registro. Quem já tem registro, é só entrar lá no nosso site, se logar e baixar. Pessoal, quem está vendo esse vídeo aqui no YouTube, se você for lá embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do artigo completo que está lá no nosso blog, tá? Você pode clicar lá e ir para o artigo completo, que lá você vai ter instruções de como fazer registro e tudo mais, o que você pode pegar. E você também tem um campo para você fazer perguntas, que você pode também fazer aqui no YouTube, ok? Então, galera, muito obrigado, espero que vocês deixem os seus comentários. Quem não é assinante ainda do nosso canal do YouTube, aproveita e clica aí nesse botãozinho de assinar nosso canal, para você poder receber sempre quando a gente postar alguma coisa nova. Muito obrigado, espero realmente que vocês tenham gostado, espero ouvir os seus comentários, na realidade ler os seus comentários, tá? E até um próximo vídeo.